Olá, pessoal! No vídeo de hoje eu venho falar sobre o livro É Assim que Acaba, da Colleen Hoover. E se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like aqui, compartilha com os amigos, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. É sobre esse livro aqui que venho falar hoje pra vocês, É Assim que Acaba. Eu já tô com esse livro, eu já tava com esse livro há muito tempo na estante. Todos os livros que eu falo aqui eu digo isso, mas realmente esse daqui já tava com um tempinho e eu não tava pretendendo ler ele esse ano, apesar de que, se vocês viram o vídeo de metas, né, viram que ele tá lá nas metas literárias que eu tenho que cumprir esse ano, mas que já flopou mesmo por causa de Daisy Jones, e aí eu acabei pensando, não vou ler É Assim que Acaba, é um livro triste, todo mundo fala que é pra morrer de chorar, desidratar de chorar, e eu não tô afim de sofrer, né, eu prefiro ler livros que são divertidos, e aí eu pensei, acho que eu não vou ler não, vou deixar ele aí encalhado na estante, deixar quando eu tiver numa vibe mais de ler livros tristes. Aí coloquei na TBR de julho e tirei ele da TBR de julho, não li em julho. Agora em agosto, minha amiga me convenceu a ler, ele disse, vamos ler, eu também quero ler e tal. Acabei aceitando e disse, pois vamos lá, vamos ler, vamos sofrer, porque é certeza que a gente vai sofrer muito nesse livro. Todo mundo diz isso. Coloquei na TBR de agosto e li, e gente, que livro. Eu só tenho isso pra dizer. Aliás, tem muita coisa pra dizer, mas o principal é, que livro, meus amigos, que livro. Eu fiquei assim, eu fiquei impactada. Esse livro, eu até falei isso quando a gente tava comentando, né, porque eu li com duas amigas e a gente ficou comentando o tempo todo, né, sobre o livro. E eu falei, meu Deus, esse livro foi um tapa assim na minha cara, porque era um livro que eu precisava ler. Era um livro que eu tinha que ler e eu já tinha que ter lido para poder entender como funciona um relacionamento abusivo. Não tem jeito para quem nunca passou por isso acabar fazendo críticas, julgando ali quem tá passando, e isso não é o correto, né? A pessoa é uma vítima, a gente tem que ajudar e não julgar. E sério, foi um livro assim, eu recomendo demais. Esse livro todo mundo tem que ler, claro que se você tá bem pra ler, né? Porque tem muitos gatilhos de violência, já alerto aqui. Gatilhos de violência doméstica, gatilhos de violência sexual, então tem que estar bem pra poder ler. Se for gatilho pra vocês, né, recomendo que não leiam. Bom, mas vamos falar sobre o livro, né? Eu vou tentar falar o mínimo possível sobre ele, falar mais sobre o que eu achei e tentar não dar spoiler, mas vai ser um pouquinho difícil, porque pra mim falar o que eu achei do livro, eu vou ter que falar alguns detalhes, mas eu vou tentar não dar spoiler. Mas eu já vou colocar aqui no título do vídeo que pode conter spoiler pra alertar aí quem tem medo de spoiler, né? E aí vai ter alguns, sempre tem, não tem jeito fazer uma resenha de um livro como esse, né, que tem muito tema para ser falado e não soltar um ou dois spoilers, mas eu vou tentar não fazer isso. Bom, aqui a gente vai conhecer a história da Lily, né? O livro já começa com a Lily, ela tá ali no topo de um prédio em Boston e ela tá pensando no discurso fúnebre que ela fez no velório do pai dela. Ela tá pensando como o discurso foi ruim, foi um discurso épico, na verdade ela diz isso, e ela acha que tá sozinha. Na verdade, ela tá sozinha no momento que ela chega lá, mas depois chega outra pessoa e ele começa a chutar uma cadeira que tem lá, né? Ele tá com muita raiva, dá pra ver pela forma como ele tá agindo, os punhos cerrados. A Lily descreve isso, né? O livro é todo narrado pela visão da Lily, né? Narrado por ela, então a gente vê o que ela tá vendo. E aí ela observa o homem, ele tá com os punhos cerrados, ele tá agitado, ele tá furioso, chutando, tentando quebrar uma cadeira. E aí este homem percebe que não tá sozinho, que a Lily tá lá, e ele começa a puxar assunto com a Lily. Ele pede pra Lily sair, porque ela tá na beirada do prédio, né? Sentada com as pernas pra baixo. E ele fica com medo, né, dela acabar caindo de lá, pede pra ela sair, ela sai, os dois começam a conversar, e aí eles começam um jogo, né, que eles criam esse jogo, e esse jogo vai ser muito importante pra eles, porque vai ser um jogo que eles vão usar sempre, que é verdade nua e crua. Sempre que eles querem falar sobre um assunto, eles vão usar isso, verdade nua e crua, aí a pessoa conta realmente uma verdade. E eles começam com isso, né, verdade nua e crua. E ali ele conta sobre o velório do pai dela, sobre o discurso dela, e ele conta por que ele tá com tanta raiva, né, pra ela. E aí rola ali um clima entre eles, mas a Lily deixa bem claro que ela não é esse tipo de mulher assim que se envolve só por uma noite, ela gosta de ter um relacionamento, e ele deixa bem claro pra ela que ele é esse tipo de homem que só quer a pessoa por uma noite, porque ele não pode se envolver emocionalmente com ninguém, porque a vida dele já é difícil o bastante, né, porque ele é um médico neurocirurgião, então ele vive de plantão, trabalha muito tempo e não tem tempo pra um relacionamento. E acaba que não rola nada entre eles, porque o telefone do Riley, que eu não falei ainda o nome dele, né, que é o personagem que tá aqui com a Lily, né, toca e ele é chamado imediatamente pro hospital. Por causa disso, nenhum beijo eles trocam. E na hora que ele sai, ele tira uma foto da Lily pra guardar ali de recordação, porque eles acham que nunca mais vão se encontrar, né, já que eles estão ali numa cidade grande,
é bem difícil de isso acontecer e eles não trocarem endereço, nem número de telefone, nem nada, né? Bom, quem achava que eles não iam mais se encontrar estava muito enganado, porque eles se encontram sim. Lily resolve realizar o sonho dela. Lily é formada em administração e trabalha numa empresa, mas ela resolve sair dessa empresa e abrir seu próprio negócio, que é um sonho que ela tem. Vai usar o dinheiro do pai, né, a herança do pai, para isso. Abrir uma floricultura, porque Lily ama flores, né? E aí, quando ela tá ali, né, ela acha o lugar, que é o lugar que ela quer abrir a floricultura, acaba aparecendo a Lisa. Não sei se eu tô chamando o nome correto, né? A Lisa chega lá pedindo um emprego, só que a Lisa tá lá muito bem vestida, tá na cara que a Lisa é rica, que ela não precisa de um emprego. E a Lily pergunta por que ela quer esse emprego. Ela diz que é porque ela vive entediada, não tem muita coisa para fazer e ela queria trabalhar. A Lily acaba contratando ela, né, mesmo sabendo que ela não precisa desse emprego, e as duas se tornam grandes amigas. Mas vocês não sabem o que vai acontecer, porque Lily machuca o pé e a Lisa resolve chamar o marido dela e o irmão dela, que estão ali num bar próximo, para que o irmão dela, que é médico, olhe o pé dela, né, ver se não quebrou, se não machucou o tornozelo. E adivinha quem é o médico? Isso mesmo, o Riley. O Riley é o médico que é chamado e que é irmão da Lisa, a nova melhor amiga da Lily. Rola outro clima entre eles. O Riley deixa bem claro que não quer um relacionamento, mas que se sente muito atraído pela Lily. A Lily também já tá muito atraída por ele, mas eles passam de novo mais um tempo sem se ver. Só que agora eles têm um elo em comum, né, que é uma ligação ali, que é a Lisa. A Lisa é a irmã dele e melhor amiga da Lily. Então, no aniversário da Lisa, a Lisa chama a Lily e a Lily resolve ir com um amigo dela, que trabalha no antigo emprego dela, né, para poder fazer um ciúme ali ao Riley. E aí é nessa hora que, no aniversário, que o Riley realmente demonstra que tá com muito ciúme da Lily, porque ele pega uma taça de champanhe, que ele tá na mão, deduz que a taça seja de cristal, porque eles são muito ricos, né, a Lisa é muito rica, e joga a taça na lata de lixo como se fosse assim um copo descartável. Claro que isso não chama a atenção de ninguém, porque tá todo mundo envolvido ali na festa, mas eu já fiquei com o pé atrás com o Riley ali. Por que que ele fez isso, gente? Aí, não satisfeito com isso, a Lily está observando ali um quadro, e esse quadro ela descobre que é ela que tá nesse quadro, ele tá meio desfocado, e ela percebe que é a foto que o Riley tirou dela na primeira noite que eles se conheceram, né? E a Lily acha que isso é o quê? Uma grande declaração de amor. Ela resolve fazer o quê? Dar um ultimato pro Riley, pra ele decidir se vai ou não querer ela, pra parar com esse showzinho que ele tá dando, né? De que, eu gosto muito de você, mas eu não quero ficar com você porque eu tenho medo de relacionamento. Esqueci de dizer pra vocês, antes disso, o Riley vai até o apartamento dela, porque ela acaba mostrando a ele onde é o prédio que ela mora quando eles estão lá no topo, mas ele não sabe qual é o apartamento dela, então ele bate em 29 portas para achar o apartamento dela. Eu sei que muita gente acha, meu Deus, o Riley é muito fofo, que declaração de amor, ele bateu em 29 portas, ele tem a foto dela na casa e isso é muito fofo, isso é muito romântico. E a Lily faz o que? Ela acha exatamente isso e dá o ultimato nele. Ele acaba decidindo aceitar namorar com ela e os dois começam ali um relacionamento. Claro que eu acho muito precipitado, porque é muito pouco tempo, apesar de que esse tempo todo passa 6 meses até que eles se reencontrem, porque eles não se veem o tempo todo, mas mesmo assim eles não se conhecem totalmente ainda para começar um relacionamento, mas é pra isso que serve o relacionamento, né? Pra pessoa se conhecer, pelo menos é o que dizem. E aí eles começam a namorar, é tudo muito fofo, tudo muito romântico. Enquanto eles vão, a gente vai acompanhando a história de amor da Lily e do Riley no presente, né? A Lily vai relendo os diários dela, que ela escrevia quando era adolescente. E a gente vai conhecendo a história da Lily e do Atlas. E agora vamos conhecer um pouquinho do Atlas. O Atlas era, na época eles eram adolescentes, né? E ele tava morando numa casa abandonada que fica atrás do quintal da casa que a Lily morava, né? Da casa da família da Lily. E a Lily começou a perceber que aquela casa não estava mais abandonada, que tinha alguém ali, só que era uma casa que estava muito que não tinha energia, não tinha água, estava muito deteriorada. E ela ficou pensando como era que alguém estava morando ali, né? Mas ela encontrava com o Atlas toda vez que eles iam para a mesma escola, eles estudam no mesmo lugar, então eles pegavam o ônibus no mesmo ponto de ônibus. E aí a Lily começou a ver que as pessoas falavam que o Atlas fedia, né? Que ele estava cheirando mal. Lily percebeu que é porque ele não tinha água, né? Para tomar banho. E aí a Lily começou a colocar coisas para ele lá na porta da casa dele, né? Na casa que ele estava se escondendo, digamos assim, que ele estava morando.
trabalhando. Aí ele, no ponto de ônibus, ele agradece a Lily por o que ela fez, né? E eles começam a se aproximar, começam a ficar amigos. E a Lily chama ele pra passar a tarde com ela, pra ir pra casa dela, tomar banho lá. Sei que eles se aproximam bastante. Como a Lily passa a tarde sozinha, né? Os pais trabalham, eles acabam passando todas as tardes juntos, né? Já que lá na casa que ele tá, não tem água, não tem luz, não tem TV, não tem absolutamente nada. Então, o Atlas é um mendigo. E a Lily é quem ajuda ele. E achei isso muito, assim, achei fofo. No começo eu fiquei com um pouquinho de medo, porque você colocar uma pessoa dentro de casa que você não conhece. Mas eu achei muito bonito a parte da Lily ajudar o Atlas no momento que ele tava precisando, né? Ele tava precisando de ajuda, ele não tinha comida, ele não tinha energia. Quando o clima esfria demais, começa a nevar, a Lily vê que não tem condições do Atlas ficar naquela casa. Então, toda noite, quando os pais dela dormiam, o Atlas pulava a janela do quarto dela e ele dormia ali no chão para poder dormir no meio do tempo, né? Porque a casa tinha uma parte que estava caída e a neve estava entrando, então não tinha a menor condição dele sobreviver se ele continuasse dormindo ali. Bom, para não dar muito spoiler, eu vou parar de falar do livro por aqui. Com quem a Lily fica, se ela fica com o Atlas ou se ela fica com o Riley, quem é a pessoa que é violenta, se é o Atlas ou se é o Riley, vocês vão ter que ler o livro. Eu vou tentar não falar mais quando eu for me referir à violência, às coisas que aconteceram no livro. Eu vou tentar não dar spoiler de qual dos dois é essa pessoa, né? E também vou tentar não dar o spoiler de com quem dos dois ela ficou, se ela realmente ficou com alguém. O final do livro eu vou tentar deixar aqui subentendido. Só tem uma coisa pra dizer que o final é maravilhoso. Eu adorei o final. Foi muito, muito coerente com a história. Amei, amei. Mas a primeira coisa que também que eu tenho que dizer pra vocês antes de começar a falar o que eu achei do livro, que eu já falei um pouquinho lá no início do vídeo, né? Eu não chorei, gente. Um livro que todo mundo fala até morrer de chorar, que todo mundo desidrata, que desgasta todos os lenços, porque chora demais. Eu não derramei uma única lágrima. Sério. Não sei o que aconteceu, porque eu sou bem chorona. Eu choro demais. Tem autoras que me fazem chorar bastante, mas já é o segundo livro da Colleen Hoover que eu leio que eu não choro. Eu fico emocionada, os olhos lacrimejam ali um pouquinho, mas chorar, eu não chorei. Mas eu amei o livro. O livro é muito emocionante. A primeira coisa que eu disse lá no início e que eu repito aqui é que é um livro essencial, porque fala sobre relacionamento abusivo, fala sobre violência. Eu já vi muitas críticas para esse livro também, já vi muitos elogios e muitas críticas que romantiza que o agressor, mas eu entendo a escrita da Colleen Hoover, eu vou defender a escrita dela. Não é que a Colleen Hoover, ela romantiza o agressor, é que a gente está acompanhando o livro pela visão da vítima. Então, na visão da Lily, que é a vítima aqui, ela vê qualidades naquela pessoa que ela ama e que ama ela, entendeu? Ela vê muitas qualidades ali nele e ela demora a enxergar o lado agressivo dele, ela demora a enxergar que ele não ama ela da forma como ele devia amar, que é assim que a mãe dela diz pra ela. Mas é por isso que o agressor aqui no livro, ele é tão romantizado, porque não está sendo narrado numa terceira pessoa, está sendo narrado por a pessoa que está passando por aquela situação. E isso é bom porque a gente vê o lado daquela pessoa. Eu sempre fiquei pensando, como eu digo, eu evito julgar, eu não julgo porque não deve ser fácil, mas eu sempre ficava pensando o que leva uma pessoa a permanecer num relacionamento abusivo, num relacionamento violento, em que a pessoa está se machucando e que a outra pessoa é agressiva. Eu ficava me perguntando isso. O problema é que é muito difícil para a pessoa que tá naquele relacionamento enxergar só as falhas, porque a outra pessoa, né, o agressor, ele também tem qualidades. Como a própria Colleen Hoover fala aqui nas notas da autora, ele é uma pessoa divertida, ele é uma pessoa inteligente, ele é bonito, ele é simpático, ele é carinhoso, ele é romântico, então ele tem qualidades que a vítima acaba pensando, mas ele não é só isso. Ele tem os momentos ruins, mas ele tem os momentos bons. Será se vale a pena eu jogar tudo fora por poucos momentos ruins? Muitas vezes a Lily se perguntava isso, será se valia a pena jogar fora tudo que ela viveu, tudo que ela poderia viver com essa pessoa que amava tanto ela por algumas falhas dele. Só que não são falhas pequenas, gente. A agressão é muita violência, mas para a vítima, ela fica
ficava se perguntando isso. Pra gente que tá de fora, é fácil dizer, eu não aceitaria isso, eu sairia, eu terminaria logo no primeiro ato de violência. A Lily, inclusive, achava isso, porque ela viu a mãe dela passar por isso, então ela ficava julgando a mãe dela, ela ficava questionando por que minha mãe não deixa meu pai, por que ela aceita isso, ele bate nela, ele abusa dela, por que ela não deixa ele? Ela ficava se perguntando o tempo todo e ela dizia, se um dia eu chegar a passar por isso, eu não vou aceitar, eu vou sair, eu vou terminar. E quando ela se viu na mesma situação que a mãe dela, foi que ela viu o quanto era difícil a situação, o quanto era difícil sair de um relacionamento assim, porque tinha amor ali envolvido, ela amava ele e ela sabia que ele também amava ela. Então é um livro assim incrível, vale muito a pena ler. É triste, eu não chorei, mas muita gente chora com ele. Porque, como eu disse, tem muitos gatilhos aqui. Se você não tá preparado, não leia, mas é muito emocionante. No final ainda fiquei assim com vontade de chorar, não consegui chorar, mas eu fiquei bem emocionada com o final. A história da Lily é muito triste, mas ela também demonstra muita força. Ela conseguiu sair do relacionamento tóxico, né? Ela conseguiu sair daquele relacionamento abusivo. Acho que isso é um spoiler, então alerta. Eu vou botar no vídeo, gente, que vai ter spoiler, mas eu não tô dizendo quem é, então o spoiler maior não vou dar. Ela consegue sair, então pra mim isso mostra o quanto ela é forte. Foi difícil pra ela, não foi fácil, mas ela conseguiu, diferente da mãe dela, né, que nunca conseguiu se libertar daquele relacionamento com o pai dela. E é por isso que ela tinha tanta raiva do pai, né, por o que o pai fazia com a mãe. Era por isso que o relacionamento dela com o pai era tão ruim. E a Lily pensou muito nisso pra poder conseguir sair do relacionamento que ela tava, né. É um livro que eu recomendo muito, vale muito a pena. Foi como eu disse, estava assim na minha cara pra mim entender como funciona o relacionamento. É essencial tanto para você entender como funciona o relacionamento abusivo, como também para você entender o que a vítima passa e ver que não é fácil sair dele. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Me conta aqui se você já leu esse livro, o que você achou. Me diz aqui, vamos comentar sobre o livro aqui porque eu amei demais ele. Deixa o seu like aqui se você gostou do vídeo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e nos vemos nos próximos vídeos.